Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu gostaria de falar a respeito de um artigo da Eni Orlandi chamado No Leve Trás da Política Científica, uma interrogação sobre as relações sociais. O ponto é entender, fora do círculo sociológico, o que é uma relação social. Ou seja, o ponto é entender a relação social no nível do discurso, de que ela é feita. O artigo está na descrição, fica à vontade para baixar, para ler. Na descrição também há o link do nosso canal no Telegram e lá a gente define os nossos assuntos, a nossa distribuição de conteúdo sempre em conjunto. Então aproveita e se inscreva lá no canal do Telegram e também se inscreva aqui no canal do YouTube. Bora pro vídeo? A pesquisa do artigo foi feita junto a mulheres do Núcleo Eldorado dos Carajás, em Campinas, no projeto Barracão, que é coordenado pela pesquisadora Cristiane Dias, da Unicamp. Pensar a relação social é também pensar a noção de grupo social. Grupo que nesse artigo é entendido como algo que se relaciona. A autora invoca Sartre e a sua diferenciação entre série, seriam pessoas num ônibus esperando, no ponto de ônibus, aliás, esperando. E um grupo que, pelo contrário, já seriam pessoas que reivindicam algo em comum. Ao mesmo tempo, a autora invoca Marx. O grupo ele não acontece quando a alienação, quando a transformação do sujeito no objeto que se produz. Quando isso acontece, quando a alienação está posta, talvez ali a gente não tenha um grupo coeso de fato, um grupo que de fato reivindica algo em comum. Ao longo da análise, a gente vai perceber que esse reivindicar algo em comum também vai assumir outros sentidos, né? Além disso, a presença do outro é fundamental na existência da dita relação social. Discursivamente, é a presença do outro na história que permite haver ligação, identificação ou transferência, a metáfora. Social, histórico e significante se ligam então numa situação de análise. Assim, entender a relação social para além do óculos empirista ou para além das interações mais que fundam na gente talvez uma intenção descritiva é importante para saber qual é a natureza que se trata de fato, isso que a gente chama de relação social. Em meio à pesquisa surgem as personagens, os sujeitos do discurso. Uma mulher que com 12 anos se casou com um rapaz com mais de 30, que não gostava de trabalhar e não conseguia parar em nenhum lugar porque o seu marido sempre ficava se mudando. O que a colocou essa situação numa constante peregrinação e isso tudo tomando conta de 8 filhos. Ela era ajudada até pelos soldados que lhe davam dinheiro para que ela pudesse pegar o trem e ir para uma outra cidade junto do marido. E uma mulher também que foi expulsa de casa, mãe solteira, foi ajudada pela patroa a cuidar dos seus filhos quando conseguiu um emprego de doméstica e depois foi para Campinas na carroceria de um caminhão e ali era ajudada pelo motorista nas paradas quando precisavam comer. Outra mulher que sendo casada com um homem que lhe tratava mal e que rejeitou uma das suas filhas por ser mulher, por ser uma filha mulher, o abandonou, ela por sua vez, e foi para Campinas com seus 3 filhos. Tentar viver uma vida melhor. A vida de carona, a vida que se encontra na ajuda. Sempre alguém ajuda, a história das sobreviventes traz sempre o elemento da ajuda. Ao mesmo tempo, nas falas das mulheres, o objetivo é talvez o menos importante, mas importante é o caminho. As relações sociais são vistas como um campo de coerção, um campo que traduz de maneira quase objetiva a noção de fracasso e de pobreza. Não são vistas assim no discurso dessas mulheres. Pobreza como algo que vem de fora. O discurso não traduz a pobreza como constituição do sujeito. O sonho, por sua vez, também não tem muito significado ao serem perguntadas quais seriam os seus. O que poderia fazer com que a gente interpretasse de uma maneira muito errada que elas não teriam sonhos, ou que teriam sonhos incipientes, ou que por acaso não teriam a capacidade de sonhar devido à pobreza, devido a alguma situação de miséria, de extrema dificuldade. No entanto, talvez o interessante, talvez o ponto principal seria entender que o sonho não tem muito significado naquele instante em que se percebe que viver no improviso e na invenção, e viver numa situação que pede a invenção, talvez seja viver num momento em que o sonho, como uma esperança distante, não vá ser algo relevante no discurso, algo relevante na vida, no discurso marcado no corpo.
As falas que materializam as descrições ditas anteriormente são tomadas como narrativas pela pesquisadora. Enquanto narrativas têm ligação com o interdiscurso, portanto, e com os efeitos do processo de individuação. E aqui o sonho adquire outro significado porque não ter um sonho não indica uma incapacidade, uma desesperança. Não se tem um sonho, mas se tem uma vontade. Vontade de ver o filho para a escola e depois vontade de vê-lo trabalhar. Isso não é um sonho, isso é uma realidade. Faz parte do real. Não é um sonho, uma esperança quase inalcançável que poderia, por sua vez, indicar um projeto de vida. Isso é algo que deve se ver na realidade. Um sonho não faz sentido enquanto projeto ou objetivo a ser alcançado numa vida que se inventa a cada dia. A cada almoço, a cada comida, a partir de cada comida ruim que se come, e que se come porque é necessário estar alimentada para amamentar o próprio filho. O sonho enquanto esperança de um futuro planejável e podendo ser inclusive inalcançável, cabe numa vida, não cabe aliás, numa vida de invenção cotidiana. Uma vida que a cada momento está se transformando e que precisa para sobreviver. Todas são vencedoras. Que foram entrevistadas, que fizeram parte dessa extensão, desse projeto, enfim, coordenado pela Cristiane Dias. Todas são sobreviventes. Mas não do tipo que espera pela morte e sobrevive para não morrer. De certa forma, são sobreviventes que, apesar das coerções impostas, encontraram brechas, fissuras daquilo que a gente poderia chamar de uma prática de inventividade, de criação. No entanto, a Annie Orlandi não chama isso de resistência. Trata-se de se viver como se pode viver. Trata-se de sobreviver. Trata-se de viver numa sociedade que não lhe quer. Trata-se de viver as rasteiras da vida com certas artimanhas, com certas estratégias específicas. Trata-se, portanto, de entender essas estratégias específicas que são colocadas em prática a partir das condições de produção que talvez não possibilitem pensar num futuro como nos moldes iluministas, ou que não permita talvez ter um projeto de vida como nos moldes satrianos. Assim, o laço social, a solidariedade, a ajuda, faz parte das artimanhas encontradas para dar conta da sobrevivência. Dessa forma, a relação social e estratégia se relacionam. A estratégia pede um tipo específico de relação social, que seja aplicável um tipo específico de relação social. Um tipo de discurso que simboliza ajuda, o da relação social. A relação social, assim, em vez de ser vista em sua generalidade, é vista em sua prática, em sua materialidade, e, portanto, de fato, nos significados que são movidos quando ali elas acontecem. Nesse jogo, pode-se encontrar a presença da sociedade em corpos que a própria sociedade gostaria de se livrar. O laço social se faz assim dentro desse espaço específico, desses sujeitos específicos pesquisados, como uma irmandade quase, que é produzida a partir de artimanhas que ensejam ajudas. No nível discursivo, a relação social aqui a ser encontrada é a relação que de fato une, para além da descrição, ou seja, para além do descritivo. É encontrar a natureza particular da relação social em seu local de atuação no nível do discurso. É claro que toda formação social tende a sempre estar em movimento, em transformação, nunca uma estrutura fixa. Nada é fixo ou evidente em si, né? Ao mesmo tempo, é possível compreender que as falas das mulheres utilizadas de base para o artigo que eu estou comentando, para o artigo da Annie Orlandi, ou seja, que as narrativas entrelaçadas que elas produzem e que se formam essas narrativas entrelaçadas como laço social, é possível ver que elas se afirmam no funcionamento da memória discursiva, aliás, vai dizer a autora. E que se faz como aquilo que acontece de um jeito quase espontâneo, fala por conta própria. Uma memória que fala por conta própria. Assim, passando ao largo do jogo coercitivo que chamamos de relações sociais, a gente tem então uma percepção da relação social no nível discursivo, não no nível da percepção individual, né? Mas no nível do discurso, do enunciado, portanto, regido por alguma regularidade, ou regido pela regularidade da irregularidade e da deriva. Talvez aqui a gente encontre justamente
o que faz ser um laço social numa particularidade específica, na concretude da realidade. Um laço que se faz que só acontece a partir de uma certa forma de ajuda. E que se faz a partir não, mas que tem ali nos sujeitos que definem o laço, e portanto que tem ali nos sujeitos que falam sobre esse laço, tem ali neles a necessidade da invenção e da estratégia. Um laço que se faz como ajuda quando uma estratégia, uma artimanha é colocada em jogo. E o que as transforma em grupo e não em série é o enunciado "e eu estou aqui". Apesar de tudo, estou aqui. Tudo bem? Deixe seu comentário, coloque seu ponto. Todas as segundas-feiras, as jantas filosóficas no Colunas Tortas, às 7h30 da noite. Todas as quintas, leituras comentadas. A próxima, amanhã, vai ser sobre Nietzsche, Foucault e como que a genealogia afeta ali o trabalho do Nietzsche, tudo bem? Deixa o like para que mais pessoas possam ver o canal. Se inscreva também aqui no Colunas Tortas, eu repito. Se você já foi inscrito, já conheceu o meu trabalho, bom, considere se tornar membro, ter acesso a conteúdos exclusivos. Já há uma série sobre microfísica do poder em Foucault e uma sobre o normal e o patológico em Canguilhem, que foi o grande orientador do Foucault no doutorado. Eu vou iniciar agora uma série sobre análise do discurso e humor, com base em Ciro Pocente. É por isso que tem muito vídeo do Pierre Bourdieu aqui no canal nesse momento, né? Um dos artigos fala sobre Bourdieu. Tô tentando seguir um passo a passo de primeiro falar do Bourdieu e depois entrar direto no livro. Tudo bem? Muito obrigado e até mais!